Naum capítulo 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Muito bem, esse é um texto maravilhoso de Naum, que mostra a bondade de Deus na vida do povo de Israel. Acharam Naum aí? Todo mundo achou? Naum capítulo 1, verso 7, né? Onde ele fala, esse na verdade é o centro do livro de Naum. Apesar de tudo que nós possamos ler do livro de Naum, esse é o objetivo das pessoas entenderem que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Na verdade, Naum é um livro escrito contra Nínive, mais um, né? Toda a maldade que existia no coração de Nínive. E aí ele vai mostrar no capítulo 3, verso 1, por que Deus é bom. Onde a gente vê que, na verdade, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Na verdade, Naum estava cheio de iniquidade, Naum estava se prevalecendo sobre a vida dos outros. Continua o verso 2, eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Na verdade, Nínive em exercício, né? Os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Ele ia conquistando e aumentando as suas riquezas, com toda a capacidade que Nínive tinha por cima dos outros. E a pergunta é, como é que pode, quando você lê o capítulo 1, verso 7, onde o Senhor é bom, se na verdade todas essas coisas estão acontecendo no meio do povo de Nínive? A resposta é, Deus é bom porque tudo tem limite diante de Deus. Um pouco nós vimos isso no domingo à noite, na área sexual, mas como nós podemos perceber, isso vale para tudo. E Naum é um exemplo disso, de gente que estava se engrandecendo financeiramente, aumentando o seu território, mas na verdade tudo tem limite diante de Deus. Diz o verso 2, o Senhor é Deus zeloso, do capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos, e ainda assim o Senhor é tardio em irar-se. Tanto tempo que Nínive teve para ouvir, tanto tempo semelhantemente nós também temos para ouvir. Porque Deus, apesar de toda a ira, apesar da manifestação, da indignação, da justiça de Deus, quando Ele olha a injustiça se manifestando, Ele fala, e ainda assim Deus vai sendo paciente, Deus vai sendo tardio. Ninguém vai poder na face da terra, quando Deus voltar no último dia, acusar Deus de ter vindo de maneira precipitada. Acusar Deus de não ter dado tempo à vida das pessoas para mudarem as suas práticas. Acusar Deus de não deixar com que as pessoas tivessem um tempo adequado para absorver a sua mensagem. Na verdade, profetas do Antigo Testamento, a palavra de Deus nos acusa dizendo que Deus havia mandado a vida de cada um deles, onde eles profetizavam de manhã até o entardecer, durante 25 anos. Abacuque, durante muito tempo, Deus vai trazendo a vida das suas advertências, a vida do povo Amós, mais de 50 anos. Então, semelhantemente, nós somos como Nínive, onde também há iniquidade na vida de cada um de nós, mas Deus é bom, não só porque tudo tem limite em relação aos filhos de Deus e a injustiça praticada, mas Deus é tardio em irar-se, dá tempo à vida de cada um de nós de absorver todas as advertências que Ele tem enviado à vida de cada um de nós. Louvado seja Deus nessa noite, porque Deus é bom. É bom porque a maldade sobre nós tem um limite. E o tempo que nós precisarmos para mudar o nosso coração, Deus também dá esse tempo suficiente. São diferentes os momentos das pessoas, diferente o tempo em que cada um de nós precisa para modificar, mas uma coisa é certa, sobre todos nós, com toda a diferença de necessidade que nós precisamos para absorver e mudarmos o nosso coração, todos nós, Deus dá tempo suficiente para a vida de cada um de nós executar essa mudança à medida que ouve a sua palavra. Por isso Deus é bom. Deus é bom porque tudo tem limite. As pessoas jamais se prevalecerão continuamente e eternamente sobre a vida dos seus. A injustiça certamente vai ter um fim, mas mais do que isso, Deus dá um tempo para nós. Por isso que eu li o Salmo 73, porque Deus é bom para com os de coração limpo, mas nem sempre
o próprio povo de Deus tinha tanta distinção assim em relação à vida de Nínive e de outras pessoas. Aliás, diz texto das Escrituras do Antigo Testamento que às vezes o povo de Israel fazia tanta maldade que eles superavam até mesmo aqueles que eram ímpios longe do Senhor. Mas Deus é bom porque Deus é tardio em irar-se. Deus dá tempo para a vida de cada um de nós, e quem sabe na nossa oração nessa noite nós possamos nos colocar diante de Deus dizendo: Senhor, se o Senhor voltasse hoje, é o tempo suficiente que eu preciso, ainda tem muita coisa que precisa mudar, então me ajuda tanto mais rápido for possível a mudar o meu coração, para eu experimentar que o Senhor é tardio, e na certeza de que o último dia, quando o Senhor há de vir, absolutamente ninguém na face da terra, dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, poderão reclamar de uma vinda abrupta, no sentido de que Deus poderia ter esperado um bocadinho mais. Deus esperou o suficiente para mim e para você. Portanto, toda vez que nós olhamos isso, Deus está dizendo: acelera isso. Preste atenção, não abusa da paciência, ora a mim, muda o coração. Porque se Deus chegou até Nínive, certamente não foi por falta de aviso. Você conhece um outro profeta que foi falar a Nínive? Nunca é só um, irmãos, nunca é só um. Nós conhecemos Jonas e tantos outros profetas que falaram a Nínive. Deus manda pessoas e mais pessoas, e a pergunta de cara que fica para a vida de cada um de nós: mas quantas pessoas precisarão passar na nossa vida para dizer: muda, irmão, isso na sua vida, isso não está bom, porque Deus é bom, Deus é tardio em irar-se, Deus é bom para cônjuge de coração limpo. Tudo tem limite e nós gostamos disso, mas na hora da mudança, às vezes, nós somos tardios em mudar, e Deus está dizendo: acelera esse processo de mudança, e uma das formas de nós fazermos isso é através dos momentos de oração, pedindo e clamando a Deus. Não é isso que diz o autor aos Hebreus? Onde nós podemos chegar ao trono da graça para buscarmos socorro em ocasião oportuna. Então, talvez esse seja o momento, dizendo: Deus, eu preciso de socorro, porque a ocasião oportuna é essa. O meu coração precisa mudar e eu preciso de celeridade. Porque apesar de o Senhor ser tardio em irar-se, eu não quero me aproveitar disso do Senhor. E eu gostaria que o Senhor nem precisasse ser tardio para se irar contra mim. Eu gostaria que o Senhor olhasse para mim e, como diz o Salmo 73, verso 1, olhasse um coração limpo. Mas um coração limpo é um coração que busca Ele. Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, com os amigos de Daniel, foi assim com Davi. Gente que não passa tempo na presença de Deus jamais conseguirá encontrar e enxergar limpeza e pureza no seu próprio coração. Porque Deus é bom. Deus é bom para cônjuge de coração limpo. Mais do que isso, Deus é fortaleza no dia da angústia. Na verdade, que tipo de fortaleza é essa? E essa palavra é específica, especialmente a Naum, dada a quantidade de instrumentos que as pessoas se utilizavam para erguer as suas fortalezas. Por exemplo, quando nós olhamos no verso, capítulo 1, capítulo 3, no verso 8, exatamente. Dá uma olhadinha o que é que diz no capítulo 3, no verso 8. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Na verdade, todos nós sabemos, você pode ter uma ideia. Já assistiu Troia? Já viu o pessoal chegando pela beira do mar, porque Troia ficava perto do mar, e aí você consegue imaginar que ali o pessoal tem uma visão longe, não tem como as pessoas se esconderem, e o inimigo se esconder. Agora imagina você ter o mar por muralha, você está muito próximo do mar. E Deus está dizendo: olha, nem essa mão que tinha o mar por muralha, ainda assim eles não conseguiram se prevalecer contra mim. Eu cheguei até a vida de cada um deles. Porque Deus conhece bem o que nós colocamos como instrumentos, como o que nós erguemos como fortalezas para ficarmos longe de Deus. Deus está dizendo: eu vou tirar cada uma delas, ainda que seja o mar, e ainda que sejam instrumentos grandiosos para se colocar como fortaleza. Ele vai dizer ainda no verso 12: todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Sabe, figo fora de tempo, madurinho, você basta dar um tapinha, está na mão daquele que vai comer o figo. Não tem jeito, ainda que você coloque o mar como muralha, ainda que você levante uma barreira para que eu não chegue até a tua presença, absolutamente nada pode impedir o alcance
da minha intervenção para chegar até você. O melhor livro do Antigo Testamento que fala sobre isso é o livro de Obadias, onde diz que as pessoas construíram as suas casas nas fendas das altas montanhas. E ele diz, ainda que a sua morada fosse entre as estrelas, a minha mão chegaria até você. Porque Deus é bom não só porque todas as coisas têm limite, mas Deus é bom porque Ele tem todo o poder para alcançar todas as coisas, o poder para destruir todas as fortalezas, inclusive aquelas que nós mesmos criamos para que Deus não chegue até nós. Ele diz, eu vou chegar até você. E Ele diz isso no verso 4, Ele repreende o mar, Ele faz secar e mingua todos os rios, e desfalece em Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Onde mesmo que você coloque o mar como muralha, eu vou fazer secar esse mar. Porque não há nada, absolutamente nada, que você consiga construir para impedir que a minha mão chegue até você. Por isso Deus é bom. Deus é bom porque tudo tem limite na vida. Toda maldade tem limite. Deus é bom porque Deus é tardio em irar-se, mas Deus é bom porque Ele é uma grande fortaleza no dia da angústia. E mesmo se olhar no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir sofismas e fortalezas. Aquelas que nós construímos mentalmente. Talvez nós não tenhamos dinheiro para construir um muro como o muro de Troia. Talvez nós não tenhamos dinheiro para construir como as muralhas de Jerusalém. Talvez nós não tenhamos dinheiro para levantar as coisas, fazer malemar um murinho ali, né, de tijolinho do lado, nem de tijolinho deitado não pode ser porque custa muito caro. Cimento custa caro, então faz um tijolinho ali, que você bater de um lado, você ouve do outro. Mas antigamente as muralhas eram tão largas, as muralhas, que tinha mão de ida e vinda no meio, na espessura delas, você imagina, nós não temos dinheiro para isso. Mas a palavra de Deus diz no Novo Testamento, que ela é poderosa em Deus para destruir todos os sofismas, e todas as fortalezas que nós construímos, fortalezas mentais. Nós podemos não ter dinheiro para construir fortaleza material, mas muito bem nós temos dinheiro para construir fortalezas mentais e espirituais lá dentro do nosso coração, para que a palavra de Deus, o nome de Deus e tudo que se levante, que cheire a pessoa de Deus e passe muito de largo de sobre nós. Você já conversou com pessoas que levantam essas muralhas? Nós facilmente fazemos isso. E Deus diz, olha, Deus é a verdadeira fortaleza. E ainda que você construa essas fortalezas, no máximo elas serão como os figos temporãos, que alguém dá um tapinha e cai na mão de quem vai comer, assim que é você para mim. No máximo, se é um mar, eu vou fazer secar o mar, porque nada, absolutamente nada, me impede de chegar até o seu coração. Graças a Deus por isso. E aí quando você olha no Novo Testamento, quando a palavra de Deus, quando Satanás tenta cegar o entendimento dos incrédulos, levantando muralhas, e aí diz a palavra de Deus que Deus brilhou através da sua palavra no coração de cada um de nós. E ainda que a gente levante muralhas, e ainda que a gente tente fazer inocentemente essas muralhas, não é inocentemente, é se fazer de inocente para levantar essas muralhas, Deus está dizendo, eu vou tirar cada uma delas porque eu quero que você converse comigo e eu com você. Porque Deus é bom. Deus é bom porque tudo tem limite. Deus é bom porque Ele é tardio e iraz. Mas Deus é bom porque Ele tem todo o poder, e graças a Deus por isso. Todo o poder para destruir a maldade de sobre nós, mas todo o poder da maldade construída por nós, para impedir que Deus fale ao nosso coração. E por fim, ele diz, graças a Deus, que Ele conhece os que nele se refugiam. Dá a impressão que é Paulo falando a Timóteo, não dá não? Afaste-se do mal, aparte-se do mal, é todo aquele que proclama o nome do Senhor, porque Deus conhece os que lhe pertencem. Como é que é isso de Deus conhecer aqueles que lhe pertencem? A resposta está: por que Deus conhece essas pessoas? Porque Ele conhecia muito bem quem eram as pessoas que construíam essas muralhas. Capítulo 3, verso 13, ele diz, as suas tropas serão na verdade como muralhas. As tuas portas do país serão como portas abertas. Na verdade, verso 16, né? Ainda que vocês fizeram os teus negócios, os negociantes mais numerosos do que as estrelas dos céus, camarada ganha muito dinheiro na impiedade, ele diz os teus príncipes, os teus chefes, ele diz no verso 18, os teus gafanhotos. Então, resumo que Deus conhece aqueles que nele se refugiam, porque Deus conhecia aquelas pessoas que se refugiavam naquelas muralhas. Eram tropas, eram príncipes, eram chefes, eram pastores. Ele diz, todos eles eu conheço. Do mesmo jeito que eu conheço aqueles que se refugiam nas muralhas inimigas,
Deus diz: eu conheço aqueles que se refugiam nas muralhas amigas. Tinha um danado do capítulo 1, verso 11, de Ti Nínive saiu um, provavelmente ele está uma referência ao rei de Nínive, a um que maquina o mal contra um senhor, um conselheiro vil. Então o que Deus diz para a vida de Nínive, através da palavra do profeta, é que todos nós precisamos entender que Deus é bom, entender que Ele é a nossa fortaleza, mas Ele conhece muito bem, do jeito que as pessoas se escondiam lá, Ele sabe muito bem quem é que está se escondendo aqui. E quando é que a gente se esconde? Quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente pede a Ele: Senhor, eu preciso da Tua intervenção. Diz, eu sei. Senhor, a maldade está muito grande, eu estou sendo prejudicado. Diz, ela tem limite. Senhor, eu preciso mudar o meu coração. E Deus diz, eu sou tardio e irás. Senhor, eu preciso que as coisas intervenham, porque eu tenho tantas dificuldades e tantos obstáculos que eu mesmo construo, tantos ídolos do meu coração. E Deus diz, mas eu vou destruir cada um deles porque eu tenho todo o poder. A única coisa que eu espero da vida de cada um dos meus é que vocês venham para dentro dessas muralhas e se refugiem em mim. E ouçam o maravilhoso conselheiro Jesus Cristo, e não o conselheiro vil, aqueles que querem nos afastar do Senhor. Porque diferentemente do capítulo 3, verso 1, ai de ti, cidade sanguinária, Deus está chamando a gente para ter um relacionamento com outra pessoa e com outro sangue. Não o sangue vil, mas o sangue de Jesus. Ele diz, toda cheia de mentiras e de roubo, Jesus é a verdade. Na verdade, Ele liberta a vida de cada um de nós da cobiça. E diz que não solta a sua presa, diz a palavra de Deus, que Deus libertou. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos orar nessa noite, porque Deus é bom, porque Deus é fortaleza. E muito mais do que isso, Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Que Deus nos dê graça, nesse momento de oração da vida de cada um de nós, Ele possa perceber, Ele possa enxergar, Ele possa ver, e mais do que isso, nós possamos experimentar sensivelmente essa bondade, se refugiando dia após dia nele, que é a nossa verdadeira fortaleza. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós, para que a gente possa experimentar Jesus, o bom pastor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a paciência, e aquele que sabe quem são aqueles que nele se refugiam. Eu queria que vocês colocassem muito mais do que se colocar não só nesse momento, mas talvez procurar se enxergar. Onde é que nós temos procurado buscar refúgio? Aliás, diz a palavra de Deus que Jesus é a nossa cidade de refúgio. Não há razão nenhuma para nós não chegarmos a Ele, porque as cidades de refúgio eram abertas 24 horas por dia. Então Jesus está aberto 24 horas para a vida de qualquer um que clama pelo nome dele. Pai, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós nos colocamos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles que são de coração limpo. Louvado e bendito seja o Teu nome, porque tudo na vida tem limite. A maldade tem limite, e o tempo necessário para mudarmos também. Mas dá-nos da Tua graça, porque o Senhor é tardio e irás. Ajuda-nos que nem precisemos disso como subterfúgio para mudarmos, mas ajuda-nos, em nome de Jesus, a ouvirmos o conselho, não o conselho vil, mas o maravilhoso conselheiro Jesus. Aquele, ó Pai, que é a nossa verdadeira fortaleza. O Senhor que tem toda a capacidade de destruir fortalezas, não aquelas materiais, mas aqueles ídolos do coração levantados por nós, para por alguma razão não ouvir a Tua voz. Ó Pai, do mesmo jeito que os figos temporãos batidos, eles caíam na mão de quem comia, do mesmo jeito que a Tua capacidade tem de fazer minguar até mesmo o mar. Deus, qualquer que seja a analogia necessária para que entendamos que o Senhor tem todo o poder para fazer secar ou destruir tudo aquilo que levantamos, abençoa para que nesta noite não exista nada, Deus, levantado por nós, que porventura possamos imaginar que seja mais forte do que o Senhor. Ajuda-nos a percebermos a Tua bondade, as Tuas muralhas, e a nos refugiarmos no Senhor, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nos abençoa nisso, nos faz enxergar dessa forma, ouvindo esse maravilhoso conselheiro Jesus. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém.